Este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando. Estamos dando sequência à série sobre preconceito na visão da filosofia espírita. Em programas anteriores, que você poderá acessar através da tvmundomaior.com.br/programação/filosofando, já tivemos oportunidade de falar sobre preconceito racial, homofobia e misoginia, que é a intolerância ou preconceito em relação à mulher. Hoje a professora Sônia discorrerá sobre intolerância religiosa, um tema bastante relevante ainda nos dias de hoje. Temos também, ao longo da nossa programação, orientado você, querido telespectador e internauta, a navegar no portal de estudos do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, tendo em vista o vasto material de estudo e de pesquisa que lá você poderá encontrar. Além de vídeos, entrevistas e aulas dos cursos de filosofia e de filosofia espírita, há também links para artigos especiais, como a mensagem do presidente do Conselho Espírita Francês, um dos nossos apoiadores, bem como links para outros projetos e instituições vinculados ao CEF. Logo na home do portal, você encontrará a nossa vinheta institucional com a filosofia do portal e do projeto Estudos Filosóficos Espíritas. Acesse o www.filosofiaespírita.org. Professora Sônia, a mídia quase todos os dias traz casos de intolerância religiosa. Aqui no Brasil, por exemplo, que é um estado laico, sabemos que a cada 3 dias ocorre uma denúncia por intolerância religiosa. O que dizer então, do Oriente Médio, onde aqueles países, aqueles povos, estão sempre em conflitos e guerras devido ao radicalismo religioso? O que justificaria tanto sofrimento em nome da religião? E o que a doutrina espírita nos diz a respeito da intolerância religiosa? Muito bem, Márcia. É muito importante que antes de nós adentrarmos os assuntos que nos trazem nessas ocasiões aqui no nosso Filosofando, que nós sempre lembremos que uma coisa é conhecimento, outra coisa é opinião, né? Então, nós fizemos um texto específico para que nós possamos compreender aprofundadamente a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, nós lembramos aos amigos que é fundamental destacar a importância da leitura e da pesquisa nos originais das obras espíritas que citamos neste programa, obras essas que não trazem apenas um cunho literário, mas trazem um conteúdo de extrema importância ao nosso aprendizado, conhecimento e reflexão. Assim é a doutrina espírita como um todo, né? No último programa, quando nós falamos de preconceito, nós explicamos que compreender o que é conhecimento e diferenciá-lo de opinião ou senso comum é de suma importância para não emitirmos apressadamente juízos de valor. Uma coisa é saber, a outra coisa é julgar por mera suposição. O senso comum, ou seja, a opinião, que designa um modo de pensar qualquer, geralmente cria estigmas com relação a determinados assuntos que, se não corretamente abordados, poderão fazer crer que o Espiritismo, ou mais precisamente a filosofia espírita contida no Livro dos Espíritos, de onde toda a codificação deriva, é uma doutrina restritiva, ortodoxa, limitadora e seletiva. Portanto, formular o conceito de preconceito apenas como uma opinião pessoal é antecipar o seu verdadeiro significado a favor do senso comum, de uma opinião qualquer, sem fundamentos que possam legitimar o assunto que está sendo estudado. A filosofia espírita não é, e nós repetimos, não é mesmo? Não é uma filosofia que corre atrás de modismos e achismos, conforme a opinião midiática determina. É uma filosofia do espírito e para o espírito imortal.
desenvolvida por espíritos de uma envergadura moral, moral, melhor dizendo, considerável, sob as diretrizes de Jesus de Nazaré, que é o nosso líder moral e ético de toda a humanidade. Portanto, a filosofia espírita trazida por e para os espíritos encarnados e desencarnados ameniza sofrimentos, conflitos espirituais do homem e da mulher de provas e expiações, elucidando, explicando, clarificando, analisando, esclarecendo e, por fim, educando e enobrecendo o caráter humano. Isto sim é caridade moral. Jesus de Nazaré convivia com todos e a todos abrigava em seus eflúvios de amor e de compreensão. Porém, nunca condescendeu com os erros humanos, ao contrário. Educou amparando, dizendo após afastar as obsessões e as más posturas: vai e não peques mais, para que não te aconteça o pior. Ou seja, vai e não tornes a errar. Porque ele sabia que a fragilidade e a ignorância humanos eram os responsáveis pelo sofrimento vivido e compulsoriamente imposto. E para tanto, ele prometeu enviar o Paráclito, que complementaria os seus ensinamentos e derrogaria os erros humanos a ele impostos ao longo dos milênios, erros esses provenientes do senso comum. A filosofia espírita, portanto, trazendo consigo ensinamentos eternos e imutáveis, e aí, Márcia, é importante que nós tenhamos em mente que imutáveis, porque nunca sujeitos às opiniões e críticas humanas, imutáveis porque são eternos. Vale para este planeta, bem como transita em todo o universo, porque a casa do Pai é imensa. É produto do amor de Deus para com todos. É desprovida de mitos e alegorias, de pretensas verdades, porque a verdade é uma só. E foi trazida por Jesus e completada pela filosofia do Espírito, que é o Espiritismo, né? No último programa, nós comentamos, conforme você disse, sobre misoginia, misandria, homofobia, o preconceito racial, assuntos que poderiam demandar vários programas pela complexidade e pela importância que tem, principalmente a ótica espírita para todos eles, né? Tudo o que sabemos e com absoluta certeza é que são formas de encararmos a diversidade de uma maneira hedionda e cruel. Desculpem. Bastaria que olhássemos a natureza e víssemos a maravilhosa diversidade nas plantas, nas flores, nos frutos e na fauna animal. Nada é igual, porque tudo é caracteristicamente diverso. Tamanhos, cores, formas, reflexos. A natureza em si sempre foi objeto de curiosidade, e tanta que fizeram gerações de filósofos e cientistas buscarem o elemento primordial de todas as coisas na natureza, né? Portanto, abrir mão do conhecimento espírita é deixar-se cativar pelas armadilhas da opinião que não pensa, que não reflete as consequências e, o que é pior, arrasta multidões em torno de posturas e raciocínios equivocados. O conceito de preconceito, Márcia, conforme os dicionários, é um juízo preconcebido manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições considerados diferentes ou estranhos. Costuma indicar opinião preconcebida e pejorativa sobre alguém ou um grupo social ou que lhe é diferente. No Brasil, o preconceito é crime, seja qual for a forma, como naquelas que nós elencamos por aqui, né? De modo geral, o ponto de partida do preconceito é uma generalização superficial chamada estereótipo. Sócrates trabalhou o conceito das palavras. O conceito traz para a consciência as referências expressas pelas ações e pelo senso comum, estes últimos comumente não pensados e não refletidos. Conceituando as palavras, nós vamos compreender melhor, nos situamos, pois as palavras são portadoras de significado. Dito isso, Márcia, nós vamos direto ao assunto que você
coloca para os nossos comentários e reflexões neste programa, que é a intolerância religiosa. Mas isso vai ficar para o segundo bloco, professor, porque nós vamos ter que ir para o nosso intervalo e voltaremos em seguida. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.